Doutor Adriano, muito bem-vindo aqui ao nosso programa mais uma vez. O senhor sempre lança luz sobre os problemas graves que o Brasil enfrenta, os problemas mais sérios. Sobre a questão do etanol, até no governo Dilma, que é um governo mais radicalizado, né, do ponto de vista ideológico, ou não sei mais, né? Enfim, tão radicalizado quanto o atual, se estabeleceu uma tarifa zero de importação do etanol americano. E esse etanol chegava no Brasil pelo Nordeste, que era uma coisa mesmo para matar a produção nordestina de etanol, que responde por 500 mil de empregos no Brasil, né? É, acha que teremos novamente algo assim, o oferecimento aos Estados Unidos de uma tarifa que hoje está 17%, 18% para zero novamente? Porque essa é uma notícia, ou seria uma redução que traria impacto na economia nordestina, sem dúvida nenhuma. É, com certeza, né, Cláudio? É isso que eu estou falando, né? Quer dizer, o Nordeste hoje ele é protegido da importação do etanol de milho americano, né? Vamos lembrar que os Estados Unidos é o principal produtor de etanol do mundo com matéria-prima milho, né? O Brasil também já começa a produzir muito etanol de milho. Para vocês terem uma ideia, hoje 20% do etanol produzido no Brasil já é milho, né? E está crescendo mais ainda. Mas, de qualquer maneira, esse etanol de milho ele é muito produzido aqui também no Centro-Sul, né? Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, né? E o Nordeste ele tem realmente um problema de produtividade grave. E como você falou, se você pegar essa tarifa dos 17,5%, que foi colocada para dar competitividade ao etanol do Nordeste, né? Que é feito de cana-de-açúcar, se isso for zerado, né, nessa guerra tarifária, é um problema muito grave para a economia nordestina. É um problema dos mais sérios que eles vão ter que passar. E aí, realmente, não tem jeito, né? Vamos ver como é que fica essa história, mas o fato é que, por isso que eu te coloquei que hoje o que preocupa mais no setor de energia, de imediato, é o etanol e é o etanol do Nordeste. Adriano, bom dia. Embora estejam sendo construídas fora dos Estados Unidos, o que pode acontecer com essas plataformas de petróleo que estão sendo, enfim, estão em construção? Elas podem ser afetadas com essa guerra de tarifaço aí, Brasil e Estados Unidos? Olha, claro que podem, né? Também tem muita plataforma construída na Ásia, né? Lá em Singapura, né? Em Hong Kong. Mas eu não estou falando só de plataforma, estou falando também do equipamento que tem dentro da plataforma, né? Que aí sim é feito por empresas aí como a Halliburton, né? Schlumberger, que tem muita fábrica nos Estados Unidos, né? Então o problema todo é esse, você pode afetar sim, mas se tiver naquela questão da reciprocidade, né? Porque aí é a mão contrária, né? É a gente trazendo o produto, importando o produto americano, né? Então, se for feita a reciprocidade, é o que eu te falei no início da nossa conversa. O que afeta mais a política brasileira no setor de energia, com a questão do tarifaço, é se o governo Lula, né, não partir para a negociação, continuar sem querer negociar, continuar querendo medir forças com o governo e resolver apostar, né, dobrar a aposta, né, que é colocar 50% nos produtos americanos que vêm para o Brasil. Aí realmente é uma situação muito complicada para o setor de energia. Adriano Pires está conversando com a gente, ele é economista, é um especialista em infraestrutura, em energia, já conhecido dos nossos ouvintes. A minha pergunta para o senhor é a seguinte: nós temos alguma possibilidade de ter combustível mais barato nos postos por conta dessa confusão toda aqui no Brasil? Ou a tendência é que nós tenhamos aumento de preço na bomba? Eu vou te responder de duas formas. Imagina que você não tem o tarifaço. Aí a tendência hoje é petróleo mais barato, né? Porque o que está acontecendo, inclusive. Por quê? Com a política do tarifaço, que não é uma política específica para o Brasil, é uma política que o presidente Trump está fazendo para o mundo inteiro, né? O presidente Trump, na realidade, na minha opinião, está querendo criar uma nova ordem econômica mundial. Ele tem provocado o quê? Uma desaceleração da economia. Então, a economia está crescendo muito menos.
Com a economia crescendo menos, o preço do petróleo está caindo. Vocês lembram que o preço do petróleo só subiu quando teve aquele ataque americano ao Irã, que ele chegou aí a $80, mas rapidamente ele voltou para baixo de 70, ele está em 68, 69, né? Então esse petróleo ele está barato por quê? Porque a economia, volto a dizer, não está com perspectiva de crescimento no curto prazo. Então você tem hoje uma demanda inferior à oferta de petróleo, o que também prejudica hoje os Estados Unidos, porque a grande produção americana de óleo vem do shale oil, que tem um preço, né, o que a gente chama aí no jargão de break-even point, quer dizer, ela tem um preço que abaixo desse preço começa a ficar economicamente difícil produzir, e é em torno de $65. Então, o petróleo também abaixo de $65 é ruim para o americano e é ruim para o presidente Trump também colocar aquela famosa frase dele nas eleições, drill, baby, drill, né? Agora, com essa questão agora, vamos lá, do tarifaço, se você, por exemplo, tiver realmente implantado as chamadas tarifas secundárias, que já foi feito, né? Quer dizer, tipo assim, se você importar qualquer coisa da Rússia, você vai pagar 100% de imposto. Aí vai ser ruim para nós aqui, porque nós importamos 90%, ou quase 90% do óleo diesel da Rússia. Então a gente vai ter um diesel mais caro, o que impactaria na bomba, né? Quando eu estou falando do etanol, também hoje lembra que foi aprovada uma lei aí no Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Lula, que é a lei do combustível para o futuro. Então você está hoje aumentando a mistura do etanol, né, de 27 para 30 e o biodiesel para 15, podendo chegar a 20, né? Então isso também, de um lado, nos reduz a importação tanto de gasolina quanto do diesel, mas, por outro lado, também a gente tem que ver como é que vai acontecer a nível de preços aí de etanol e do próprio biodiesel com a questão do tarifaço. Então, hoje, em tese, nesse momento, agora você ter uma tendência a reduzir preço de gasolina e diesel na bomba em função do preço do petróleo estar mais barato, dada a expectativa de pouco crescimento econômico.